Oi, gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Tarot e Autoconhecimento. E a gente sempre começa o vídeo agradecendo a cada um de vocês, os novos inscritos. Se você está chegando agora, ativa aí o sininho da notificação para você receber os avisos de quando a gente coloca aqui os vídeos novos com as leituras e as releituras dos temas, né? A gente gosta de ler os comentários de vocês, então sempre comente o que a leitura ressoou para você, o que reverberou por aí. E a gente gosta de saber que vocês estão aí levando a nossa comunicação, a nossa mensagem adiante quando vocês compartilham o vídeo também, né? Vocês são muito bem-vindos aqui, todos vocês. E a gente gosta de falar, leitura geral é leitura geral. Então pode ser que bata com o seu momento, pode ser que não bata com o seu momento, tá? Tá tudo bem, tá tudo certo. Já vai se conectando aí no seu montinho para saber hoje, né? Essa pessoa tem interesse em você? Essa pessoa ainda tem interesse em você? Ou não tem mais? Quais são as próximas atitudes dessa pessoa? Então mentaliza aí uma pessoa para a gente saber na leitura se ela tem interesse, qual é o tipo de interesse, o que ela pretende fazer, se é reconciliação, se é afastamento, se é uma pessoa que vocês estão conhecendo. Qualquer que seja a situação, a gente vai olhar aqui no desmembrado do tarô para entender como é que tá o processo de vocês, tá bom? Primeiro montinho a gente tem aqui a selenita. Segundo montinho a gente tem o quartzo rosa. Pausa o vídeo se você precisar de mais tempo para você se conectar. Se quiser ouvir as duas leituras, fica à vontade, né? E vamos começar. Vamos começar pelo pessoal da selenita. Uma das minhas pedras favoritas é a selenita e até rima, né? Aqui. Essa é a energia da pessoa que você pensou, tá? Energia do 7 de espadas. Para muitos no Rider White é a energia do bandidinho, né? É aquela pessoa que oculta, que esconde, que não demonstra. Essa pessoa tá fazendo coisas às escondidas que você nem imagina, que você nem sabe. A gente vai descobrir ali no tarô se são coisas positivas ou não, tá? Mas é uma pessoa que age muito em segredo, não te conta, age pelas costas até, né? Em algumas situações. Essa carta, da mesma forma que ela fala de traição, ela também fala da pessoa que esconde o sentimento. Então, é sempre preciso ter muito cuidado, né, dentro do que as cartas mostram sobre a situação onde o 7 de espadas aparece. Mas é uma pessoa que pensa também muito em você. Então, o 7 de espadas tem muito uma energia mental. Seja para o positivo ou não, a gente precisa descobrir com mais detalhes ali nas cartas, né? Real, o que tem de atitude por trás dessa pessoa, porque é até aquela pessoa que é muito silenciosa, né? Ela fica aqui muito no mundo das ideias, no mundo do pensamento. Para muitos de vocês é aquele amor platônico não declarado, a pessoa não se aproxima, a pessoa não fala, a pessoa foi embora, se afastou mesmo tendo sentimento, nunca falou sobre esse sentimento, deixou você a ver navios aí, né? Então é sobre isso que fala a energia do 7 de espadas. Então essa pessoa ela está ocultando tudo de você nesse momento para quem se conectou com a selenita. E claro que o tarô vai mostrar o que exatamente essa pessoa está ocultando. Então vamos lá. Saber quais são as atitudes e se essa pessoa tem interesse em você, né? Se você tá aqui nessa leitura é porque você quer saber, muito provavelmente porque essa pessoa é um criado ali que não fala nada. É aquela pessoa que passou esparadrapo na boca e ficou ali, né? Ocultando sentimentos, atitudes, palavras. Será que é tímido? Será que é tímida? Vamos saber? Então, para você que se conectou aqui com a selenita, né? Essa pessoa tem interesse em você? Tem interesse, sim. Tem interesse romântico, sim. Tem sentimentos.
Mas é o tipo de pessoa mega ultra master controladora. É aquela pessoa que pensa assim: se eu me declarar, o dia que essa pessoa souber o quanto eu gosto dela, ela vai correr de mim, né? Então é aquela pessoa que quer manter tudo na rédea dela, na rédea do controle dela. Ela se controla exatamente nesse sentido, tá? Mas é uma pessoa que tem sim sentimentos. Para quem está afastado, quem já teve um relacionamento que terminou, muito provavelmente essa relação terminou por conta de uma outra pessoa que apareceu no caminho de vocês e fez essa interceptação. Essa pessoa meio que ficou deslumbradinha, né? E aí foi lá ver se vocês não tinham uma relação concreta, vocês não namoravam, vocês estavam só ficando. Essa pessoa foi lá ver o terreno da outra pessoa, se encantou, porque é uma pessoa meio volúvel, vamos dizer assim, né? Uma pessoa meio insegura emocionalmente. Para muitos de vocês aqui, vocês se declararam antes, então essa pessoa ficou segura e confiante do teu sentimento, e aí ela se sentiu tranquila de ir lá ver o que a outra pessoa tinha para oferecer, porque ela sabia que com você o jogo estava ganho, para muitos aqui, né? Teve aquela coisa de você ser a pessoa que se declarou e ela ficou olhando para você com aquela cara de paisagem do tipo, eu me declaro? Não, né? Ficou ali na surdina, exatamente. Para quem já teve envolvimento anterior, já ficou e tudo mais, tá? Mas é aquela coisa, né, da roda do destino que sempre gira e os humilhados serão exaltados. Essa pessoa quebrou a cara lá na outra situação, que ela foi ver o que aconteceu. A situação ela nunca declarou para você que foi por isso que vocês se separaram, que foi de forma repentina para muitos aqui, vocês estavam se conhecendo, vocês estavam ficando e de repente a pessoa vral, sumiu, né? Desapareceu, escafedeu, igual a música da Blitz, do Arlindo Orlando lá, Dois Passos no Paraíso, né? E aí essa pessoa deixou toda aquela história em oculto, você meio que ficou desconfiada, desconfiado, tem gato na tuba, tal, mas a pessoa nunca declarou para você. Quebrou a cara ou está em vias de quebrar a cara na outra situação, tá? E aí ela tem a intenção, né? Então, ela esconde de você o quê? Que ela gosta de você. Que nessa experiência de ir lá na outra situação, ver o que tinha, ela percebeu que você era a melhor situação para ela e não a outra pessoa, que tinha um verniz, tinha uma coisa ali, mas no fim não era, nem se comparava a você. Né? Numa relação aí, ela colocou os prós e os contras, ela pesou uma situação com a outra e ela viu realmente que você tinha muito mais a entregar, a oferecer e a compartilhar com ela do que a outra situação. Hoje, essa pessoa, para muitos de vocês que se conectaram aqui com a Selenita, ela está sozinha, sem a outra pessoa e sem você, tá? E aí ela meio que ela tenta controlar esse sentimento que ela tem por você. Ela pensa, na realidade, que você já não tem mais interesse nela, até porque muitos de vocês aqui que se conectaram com a Selenita, vocês falaram tchau, chega, pra mim já deu. Vocês se afastaram dela. E ela pensa que vocês não têm sentimentos mais por ela, que vocês colocaram ela na friend zone, né? Vocês viraram amigos só. Então, essa pessoa esconde de você o quê? Ela tem interesse, exatamente tem interesse. No momento, ela pensa muito sobre o que ela faz, sobre como ela elabora esse retorno, né? Porque ela tá se sentindo muito sozinha, mas é muito sozinha mesmo. Ela tá se sentindo aqui abandonada, largada, até para muitos depressiva, tá? Se você nunca teve nada com essa pessoa, se você está conhecendo essa pessoa agora, essa pessoa tem interesse em você, mas ela tem muita dificuldade de se abrir emocionalmente. Então ela está entendendo qual é a melhor forma e a maneira dela fazer isso sem que ela perca o controle, tá? Qual é a outra situação? Reconciliação, né? Já falei. Ela tá pensando numa reconciliação para quem tá separado, para quem tá afastado. Mas é no tempo dela, do jeito dela, da forma dela. Demora aqui para alguns,
essa situação, né, dela, esse entendimento, né, esse equilíbrio aqui, mas ela já está em vias de fazer algo, tá? A gente tem aqui de 7 dias a 7 semanas, tá? Mais ou menos, para essa pessoa começar a dar o ar da graça dela e reaparecer na sua vida. Como que ela pretende reaparecer para os casos que ela já está pensando em reaparecer? Tem algumas pessoas aqui que ela já está na marca do pênalti de reaparecer porque vocês estão afastados há muito tempo. Para muitos, há mais de 7 meses. E aí isso está fazendo diferença, né? O número 7 está muito presente aqui. Ela tentou fazer uma reaproximação, muito provavelmente no mês 7, mas não aconteceu da forma como ela gostaria que acontecesse, tá? E aí ela recuou o movimento, vamos dizer assim. E agora ela está tentando equilibrar mais esse sentimento, porque ela vê que aumentou, ela vê que intensificou, né? O que era só uma paixão, uma paixonite para muitos de vocês, já virou um sentimento mais sólido, já virou um sentimento mais profundo. O afastamento de vocês foi até bom ter acontecido, porque trouxe essa consciência para essa pessoa que até então ela não tinha, tá? A experiência lá com a outra pessoa que foi por água abaixo também foi boa. Nossa, mas a pessoa me traiu, a pessoa me trocou e você tá falando que foi bom? Sim, foi bom para ela quebrar a cara. Foi bom para ela ver que nem tudo que reluz é ouro, né? Para muitos, essa pessoa foi traída lá na outra situação da mesma forma que ela fez com você, tá? E ficou ali a ver navios. Ela achou que ia tirar alguma vantagem daquela situação lá e ela não conseguiu absolutamente nada. E ao contrário, ela ainda foi usada pela pessoa nos casos em que houve, né? Que você sabe que houve uma triangulação aí, tá? Em quem nunca soube, em quem nunca teve notícia disso, não se considera essa informação. Mas para quem sabe que teve uma outra pessoa na jogada, para quem viu a prova do crime, né, vamos dizer assim, a pessoa quebrou a cara, tá? E aí a pessoa resolveu colocar as barbinhas de molho, sendo homem ou mulher, e repensar na situação de vocês, tá? É uma pessoa também, essa pessoa amada de você, essa pessoa do interesse, uma pessoa muito instável emocionalmente falando. Então, tem horas que ela tá com o sentimento muito forte em vocês, tem hora que não. E ela fica nessa oscilação, né? Ai, mas e se eu for e não der certo? Ai, mas e se eu for e a pessoa me dá com a porta na cara? Ai, mas e se eu for e a gente não tiver interesse, a gente não tiver dinâmica que sustente o relacionamento? Ela fica muito no mundo mental dela, pensando e não age, tá? Mas ela tá em vias já de agir, ela tá em vias de se posicionar de novo e ela vai daquele jeito, vai com medo mesmo, tá? Demora um pouco, né? Entre 7 dias a 7 semanas aí, mais ou menos, se a gente fosse dar um prazo, eu não gosto de dar prazo com tarô, mas olhando a grosso modo aqui, tá? E me conta aí nos comentários, pessoal da Selenita, foi assim que eu vi a sua leitura de hoje. Essa pessoa volta sim, mesmo com medo de levar uma portada na sua cara. Você tem o livre-arbítrio de aceitar ou não a pessoa de volta, né? Mas ela tá pensando em se reaproximar quando você menos esperar. Porque ela tem interesse sim, embora ela não diga, embora ela esconda de você todo o interesse que ela tem, tá bom? Deixa aí nos comentários seu feedback. E agora o povo do quartzo rosa, o povo romântico, dos cristais do amor. O que tem aqui? Essa pessoa tem interesse em você? Vamos saber? A energia da sua pessoa amada é o Rei de Ouros. Pessoa focada no trabalho, pessoa focada no profissional, pessoa focada nos valores materiais, construção de patrimônio, trabalho, carreira, enfim, né? Até aquela pessoa workaholic que trabalha. Meu nome é trabalho, né? É uma pessoa que hoje pode estar num movimento de trabalho muito intenso, deixando o aspecto afetivo de lado, mas assim, né?
mas ao mesmo tempo é uma pessoa que também pensa já em ter uma relação mais concreta, em ter uma relação mais duradoura, em ter uma relação onde ela pode compartilhar sonhos, objetivos, em ter uma relação onde ela pode se sentir segura e dar segurança também, né? É uma pessoa que no aspecto afetivo ela sabe o que quer e vai devagar construindo as coisas, tá? Mas é uma pessoa muito dinâmica, no sentido de construção, no sentido de confiança, cria laços duradouros. Essa pessoa hoje tem maturidade emocional e é aquela pessoa que é um pouco mais lenta, na grande maioria das vezes, no aspecto afetivo, tá? Vamos saber se essa pessoa tem interesse por você, qual é o interesse e o que ela pretende fazer. Me diz aí nos comentários de onde você assiste a nossa leitura, se as leituras estão fazendo sentido com você. Compartilhe o nosso vídeo, deixe seu like, é fundamental para que o nosso canal possa alcançar mais pessoas, fazer a diferença na vida das pessoas. Vamos ver aqui. Podem deixar nos comentários também, pessoal, se vocês têm interesse nas leituras particulares, tá? Porque eu tenho recebido instrução para abrir essas leituras aí para vocês e aí a gente vai começar esse processo, tá? Se vocês tiverem interesse, deixem aí nos comentários de vocês que a gente vai abrir esse campo também das leituras particulares, tá? A gente vai se organizar nesse sentido aqui, organizar a agenda. Essa pessoa tem interesse em você? Tem interesse em você. Apesar de ser uma pessoa que hoje está preocupada com os boletos, preocupada com o dinheiro, preocupada com o trabalho, preocupada com construir o patrimônio, preocupada com transição de carreira, preocupada em abrir um negócio, preocupada em fazer uma mudança no aspecto de trabalho. Sim, ela tem interesse, mas é aquele tipo de pessoa que demora para se manifestar no sentido do emocional, né? Por quê? Porque essa pessoa, para quem se conectou com o quartzo rosa, ela ainda está ultrapassando uma dificuldade anterior a quando ela conheceu você. Então, tem uma conexão com essa pessoa de um ex-relacionamento, de um ex-casamento, de um ex-flerte, que essa pessoa está tentando, e para muitos aqui ela entrou num processo de autoconhecimento, de terapia, de ajuda mesmo, né, para ultrapassar essa barreira, e ela está nessa fase de mudança, tá? É claro que a gente pegou ali a energia do Rei de Ouros, essa pessoa já adquiriu uma maturidade emocional maior no aspecto de relacionamento. Ela pensa sim em se relacionar, em ter uma nova família, em construir um lar, em encontrar uma pessoa que siga com ela nesse sentido. Quando vocês se conheceram, você despertou nela essa vontade e para muitos foi o que fez essa pessoa buscar o autoconhecimento, buscar ajuda. Mas ela ainda está um tanto quanto apegada a esse último relacionamento dela, o relacionamento mais recente antes de você chegar, que trouxe marcas profundas, que trouxe mágoas, que trouxe ressentimentos. Para muitos houve até os casos de traição envolvido, né? Tem problema com filhos, então tem guarda de filhos, guarda compartilhada, tem a questão do divórcio ainda está se desenrolando, tem a questão de alienação parental para muitos, a mãe ou o pai da criança não deixa ela ver, não deixa ela se conectar, tem uma briga, uma disputa aqui, né? Dentro desse relacionamento que veio antes. Não, a pessoa nunca se casou, nunca teve filhos, é novinha. Então ela tem traumas emocionais da relação dos pais dela. E ela começou a olhar para isso, agora ela olhou para essa perspectiva, agora ela começou a trabalhar isso.
Por que que nunca ela deu certo num relacionamento? Por que que nunca um relacionamento amadureceu de fato? Por que que ela nunca conseguiu ter um relacionamento de longo prazo? Ela começou a se questionar depois que você apareceu na vida dela. E você acendeu na vida dela essa consciência de querer ter um lar, de querer ter uma família para essas pessoas que nunca tiveram experiências anteriores, tá? Mas é uma pessoa que hoje, excepcionalmente, está muito conectada ao aspecto profissional. Então, ela é aquela pessoa exatamente que está na situação. Eu caso ou compro uma bicicleta? Eu abro um negócio ou caso? Eu peço a pessoa em noivado ou eu faço transição de carreira? Ela tá nesse dilema, tá? De dedicação ao profissional, eu faço uma nova graduação, uma pós-graduação, eu elaboro o meu trabalho, a minha carreira, ou eu me dedico a essa relação, a essa pessoa que apareceu, que no caso é você. Então ela tá meio que em cima do muro, nesse sentido, tá? Ela vai te contar, caso você não saiba? Por enquanto não. Ela tá trabalhando tudo isso internamente. Ela tá administrando os pratinhos dela internamente, tá? A partir do momento que ela se sentir segura emocionalmente, talvez ela chegue para conversar. Então essa situação tá bem mais lenta do que a primeira, bem, mas muito mais. Bota meses aqui, tá? De 2 a 4 meses, no mínimo, para essa pessoa começar a se movimentar, para essa pessoa começar a elaborar toda essa estruturação dentro dela. Se você vai esperar ou não, o livre-arbítrio é seu, sempre, tá? Mas não cobre nada dessa pessoa, não cobre um posicionamento dessa pessoa. Se vocês estão ficando, se vocês estão se conhecendo, não cobre. Quanto mais você deixar a pessoa fluir, mais ela mais ela consegue ter segurança, tá? Então não se manifeste nesse sentido, não se movimente nesse sentido de declarar, de falar que ela é o amor da sua vida, nada disso. Deixa fluir com leveza, com tranquilidade. Se você sentir que deve esperar, você espera, mas espera vivendo, tá? Porque você não é obrigada a ficar se conectando com o tempo da outra pessoa. Mas a questão é, quanto mais você deixar fluir, quanto mais leveza, quanto mais tranquilo estiver o seu coração, mais essa pessoa se achega e começa a confiar, tá? É uma pessoa que não gosta de ser cobrada. É uma pessoa que não gosta de dependência emocional, porque ela é muito independente. Sempre foi. Até foi esse um dos motivos que o relacionamento anterior, para aqueles que tiveram relação anterior, acabou. Casamento, noivado, namoro, enfim. Ela detesta pessoas possessivas e ciumentas, tá? Se ela for uma pessoa possessiva e ciumenta, essa não é a leitura de vocês. Porque ela não é. Ela é uma pessoa madura, segura, convicta, reta, correta, entende a maturidade das coisas, o tempo das coisas, e é por isso que ela tá tão focada no profissional. Ela pensou, já que o relacionamento amoroso não tá dando certo, vou ficar rica, vou ficar rico. E simples assim, ela virou a chave, tá? Mas ela tá fazendo os processos dela, tá buscando ajuda, tá entendendo melhor a dinâmica emocional dela, e é questão de tempo, de 2 a 4 meses aí mais ou menos, para ela conseguir administrar esse mundo interno e chegar para você e falar, ó, vamos conversar sério aqui, né? E é uma pessoa que não gosta de brincadeira, uma pessoa que não gosta de brincar nem com os sentimentos dos outros e nem que brinquem com o sentimento dela. Uma pessoa extremamente madura, essa da segunda leitura aqui, tá? Ela tá passando até muitos momentos mais sozinha nesse processo de autoconhecimento aqui. Até para entender toda a dinâmica da história de vocês, tá? Então, quanto menos cobrar, deixar o barco correr, se ela te procurar, conversem, saiam, se divirtam,
mas não imponha nada para essa pessoa, tá? Porque é como se ela dissesse: eu sei o que eu tenho que fazer e eu vou fazer, mas me dá um tempo, tá? Minha imensa gratidão a cada um de vocês. Essa foi a sua leitura. Eu te desejo um grande sucesso aí nos seus relacionamentos. Curta, compartilhe o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal. Um grande beijo a todos vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.